Olá, estamos estudando uma nova série, Uns aos Outros. Vamos meditar em Romanos capítulo 15, versículo 7, que diz assim: Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Na outra versão diz assim: Portanto, aceitem-se uns aos outros. Que maravilha! Nessa série Uns aos Outros, nós falamos primeiro amar uns aos outros. Agora nós estamos falando aceite-se uns aos outros. Que coisa maravilhosa! Acolhei-vos uns aos outros. Esta palavra, ela vem a nos desafiar, a gente ir além da nossa vontade. Esta palavra, ela vem além do que eu quero, do que eu compreendo, do que eu entendo, do que eu acho. O que está dizendo é, portanto, aceite-se uns aos outros. Aceitar. E é aqui, da mesma forma, quando o Senhor fala para a gente acolher-vos uns aos outros, ou aceitar-se uns aos outros, ela também dá um exemplo, também uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. A pergunta é, você compreendeu, você entendeu como que Jesus te acolheu? De que estado você se encontrava? Gente, quando eu penso nisso, como eu era antes, como eu vivia antes, como eu estava antes, e mesmo cheio de coisas absurdas, fazendo coisas que desagradam a Deus e aos homens e a mim mesmo, aqui diz que Cristo me acolheu. Quando eu tenho essa ideia, essa consciência de que eu devo acolher as pessoas, que eu devo aceitar as pessoas, aceitar uns aos outros, como também Cristo nos aceitou, aí, meu querido, as coisas mudam de figura. Você não vai aceitar as pessoas por afinidade. Você não vai aceitar as pessoas porque vocês têm os mesmos pensamentos. Você não vai aceitar as pessoas só porque você gostou dessa pessoa de cara. Mas você vai aceitar esta pessoa porque você não tinha nada para agradar, nada que oferecia para Jesus, nada que poderia falar para Jesus, ou dar alguma razão, ou dar algum objetivo, ou dar algum exemplo para Jesus, dizer, Jesus, o Senhor pode me aceitar porque eu sou uma pessoa boa. Eu não tinha nada. Quem eu era e quem eu sou ainda hoje, queridos, mas olhando para antes da minha conversão, olhando antes da época que eu não conhecia Jesus, o que eu fazia, o que eu praticava, a minha vida em si, quando eu olho para ela e falo assim, meu Deus, eu preciso aceitar as pessoas. E preste atenção, quando fala de aceitar uns aos outros, é aceitar as pessoas ou uns aos outros do jeito que a pessoa é, da forma que a pessoa foi criada. É claro, é óbvio, quando você aceita Jesus como Salvador, a sua vida muda. Por que muda? Porque se eu sou uma nova criatura, coisas antigas se passaram, tudo se fez novo, então eu vou passar agora a tornar uma pessoa melhor para os outros, ou para as outras pessoas. Por quê? Porque eu recebi um acolhimento, eu fui acolhido, eu fui aceito.
né? Alguém me aceitou do jeito que eu era, e quando eu passei a observar esta pessoa que me aceitou e vi que o comportamento, a maneira de ser desta outra pessoa que me aceitou do jeito que eu era, esta pessoa me contagiou. Essa pessoa me mudou. Esta pessoa conseguiu tirar aquilo que não presta, aquilo que não convém para um outro ser humano a fazer. Em outras palavras, por eu ter aceitado Jesus como único e suficiente Salvador, por Ele ter me acolhido, Ele ter me aceitado, Ele me acolheu, como diz aqui, para a glória de Deus, Ele me fez enxergar o quão errado eu estava, que o meu comportamento podia ser melhor, não por mim mesmo, mas porque Ele me aceitou, e eu passei agora a olhar para esta pessoa que me aceitou, que essa pessoa que me acolheu, aí eu passei a entender que como é importante a gente receber as pessoas uns aos outros do jeito que a pessoa é. E essa pessoa vai ser mudada, vai ser transformada através do meu comportamento, porque foi o comportamento de Jesus que mudou a minha vida. Não foi eu que me mudei para aceitar Jesus. Não foi eu que mudei para me tornar uma melhor pessoa. Não, foi esta pessoa que é boa, Cristo me aceitou, eu percebi o comportamento dele e vi que o meu comportamento, me comparei o meu comportamento com o comportamento dele, e esses comportamentos errados que eu praticava, eu via que estava diferente do comportamento dele, e eu falei, eu não quero continuar com esse comportamento, pode mudar, eu posso melhorar. Eu mudei por causa dele. Eu mudei por ele. Eu mudei porque ele me aceitou sem pedir nenhuma mudança. Ele me acolheu sem pedir nada em troca. A companhia dele, viver com ele, fez-me a ver coisas que eu não via antes na minha vida. Quando a palavra de Deus está dizendo isso, portanto, acolhei-vos uns aos outros, ou, portanto, aceita-se uns aos outros, Jesus está dizendo para eu e você, se relacione com as pessoas. Relacione com as pessoas, respeite o teu próximo. Não importa se esta pessoa é uma pessoa que o que ela pratica, o que ela faz, ou fazem, o que essas pessoas fazem, que você acolheu, que você aceitou, se está relacionando com ele ou com ela, que é uns aos outros, você não é uma pessoa que vem cobrar. Você não pega uma pessoa, aceita a pessoa e quer mudar a pessoa. É uma diferença. Jesus não ficou aqui dizendo, olha, não pode fazer isso, Márcio. Márcio, você está errado. Márcio, você não pode fazer isso. Márcio, você não faz isso. Não, Jesus ele fez diferente comigo. Eu estou dizendo comigo. Exemplo meu. Eu fui lendo a palavra, vendo o comportamento de Jesus. Fui perguntar por que ele me acolheu, por que ele me aceitou, porque ele quis me aceitar mesmo no estado que eu estava, sendo que muitas pessoas queriam distâncias de mim. Por que que ele me quis? Quando eu fui saber, quando eu fui compreender, porque aí eu passei a entender que eu preciso aceitar uns aos outros sem querer fazer cobranças. Sem querer agora ditar como que aquela pessoa tem que viver. Eu não preciso mais
aceitar esta pessoa e começar agora a repreender esta pessoa. Porque tem gente assim, ó, eu aceito fulano de tal, eu aceito, eu colho a pessoa, mas a pessoa tem que viver da minha forma, do meu jeito. Jesus não fez isso comigo. Ele me aceitou e deixou eu livre para escolher. Porque, na verdade, quando ele me aceitou, ele me deu uma outra opção que eu não tinha antes. Ele me deu uma outra visão que eu não tinha antes. Ele me deu uma outra chance de enxergar outros caminhos que eu não via antes. Mas ele não ficou no meu pé. Ele não ficou me repreendendo. Ele não ficou me chamando a atenção. Ele não fez chantagens, dizendo, se você não viver assim, se você não fazer assim, se você não praticar assim, você não vai andar comigo. Ele não fez isso. Eu passei a ver a vida dele, que ele me aceitava e me aceita do jeito que eu sou. Aí eu comecei a fazer as comparações do jeito que ele é. Quando eu vi que o jeito dele é capaz, que eu tenha condições de copiar, que é capaz de ser copiável, que é capaz de imitá-lo, eu falei, opa, eu antes andava por esse caminho, eu antes praticava isso, eu antes fazia isso, mas ele está me dando aqui uma outra alternativa que eu não conseguia enxergar. Quando você se relaciona com outro irmão, a sua vida já é uma outra oportunidade para esta pessoa a conhecer um outro caminho. Ela tem a oportunidade de aprender outras coisas e você aprender outras coisas com ela. Mas olha interessante esse texto. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, aceite-se uns aos outros. Primeiro é aceitar. Não está dizendo aqui que você tem que aceitar e tem que ser da sua forma. Aceite. Relacione. Você vai ter uma grande surpresa quando você passar a relacionar com aquelas pessoas que você fala assim, é difícil. Ou talvez você olha de imediato e fala assim, eu não gosto. Mas você tem que dar a chance a você. Porque eu digo para você o seguinte, quando se trata de outras pessoas, uns aos outros, qualquer pessoa nos ensina. Todas as pessoas têm um ensinamento para nós, seja esta pessoa para nos ensinar um caminho certo, para ser exemplo, ou esta pessoa que nos ensina um caminho errado para que nós não andemos neste caminho. Quando uma pessoa me ensina, eu ando com alguém, eu aceitei alguém e essa pessoa pratica coisas que eu sei que não é cabível, eu sei que não é da mesma forma que Jesus fez, o que eu faço? Eu não sigo o exemplo desta pessoa, porque o meu exemplo não é a pessoa, o meu exemplo é Cristo. O meu padrão é Cristo. A minha régua de medir é Cristo. Então eu não estou seguindo exemplos de homens. Eu não estou seguindo exemplo de pastores. Eu não estou seguindo exemplos de igreja. Eu não estou seguindo exemplo de outros seres humanos. Eu estou seguindo exemplo de quem? Olha aqui, como também Cristo nos escolheu, nos acolheu. Como também Cristo nos acolheu. Então o meu exemplo, o meu padrão, a minha régua é Cristo. Eu vou medir o meu comportamento com o comportamento de Jesus. Agora, se eu aceitei outra pessoa para andar comigo e esta pessoa também tem como exemplo, não a mim, mas a Cristo, então nós dois estamos seguindo não o exemplo do um ao outro, mas o exemplo de Cristo. Então isso faz me pensar uma coisa. Eu tenho que aceitar o próximo do jeito que ele é, de qualquer forma. Eu tenho que aceitar uns aos outros do jeito que esta pessoa é, se ele está certo ou se ele está errado.
Se ele está certo no seu comportamento, eu vou entender duas coisas. Primeiro, ou ele aprendeu com Jesus, ou ele recebeu de Deus, quando nasceu, a graça comum, ou seja, aquele comportamento de ser uma pessoa de exemplo. Mas mesmo assim, eu não estou seguindo o exemplo dele, mesmo que ele seja exemplo. Porque a qualquer momento, ele como pecador, ela como pecador, vai falhar, vai errar. E ele errando e ela errando, aí eu vou saber que esta pessoa é igual a mim. Não importa a nomenclatura que ele tenha. Não importa se ele é uma pessoa de qualquer nomenclatura, ou de qualquer religião, ou de qualquer cultura. Se ele é um outro ser humano, é uns aos outros, que eu tenho que aceitar, que eu tenho que acolher, o que o Senhor está dizendo é que eu faça relacionamento com as pessoas, porque eu posso fazer esse relacionamento, porque eu entendi que o meu relacionamento com esta pessoa vai demonstrar para essa pessoa não quem eu sou, mas vai demonstrar essas pessoas ou uns aos outros que eu copio, que eu ando, que eu tenho como exemplo Cristo. Quando você passa a entender isso, você vai primeiro mostrar para a pessoa que você é igual a ele, que é um pecador e um miserável. Então não vai ser difícil essa pessoa a querer também ter exemplo Cristo. Quando você quer tentar fingir uma coisa para a pessoa, o que não é, você então está querendo aparecer para essa pessoa é que você é uma pessoa boa. Quando você falhar, essa pessoa vai se decepcionar. Essa pessoa vai falar, puxa vida, fulano de tal me enganou tanto tempo, porque parecia ser uma pessoa, é outra. Agora, quando você passa agora a compreender, acolher uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, você não cobra dessa pessoa, você não espera a perfeição dessa pessoa, você não espera exemplo dessa pessoa, você não espera que essa pessoa te traga uma coisa que te dá algum exemplo para você continuar com ela ou não. Pelo contrário, você vai passar a analisar a vida desta pessoa e vai falar, esta pessoa é igual a mim, que precisa também receber Jesus Cristo, ser acolhido por Jesus, para que possa aprender com Jesus como que nós devemos acolher os outros. Aí você acolhe qualquer pessoa. Aí você vai cumprir esse versículo. Portanto, acolhei-vos ou aceita-se uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Ele nos acolheu para quê? Qual foi o objetivo? A resposta está aqui, para a glória de Deus. Então presta atenção. Você quer fazer as coisas para a glória de Deus? Aceite uns aos outros. Acolhe uns aos outros, como Cristo te acolheu. Aí você vai fazer tudo para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus quando eu acolho uns aos outros como Cristo me acolheu, sem cobrar, sem pedir, sem exigir, esperando que esta pessoa, Jesus fez isso comigo, né? Jesus não esperou que eu viesse a agradá-lo. Quando Jesus me aceitou, ele me aceitou do jeito que eu estava. Fala a verdade, eu não tinha me aceitado. Quando eu vivia no mundo, olhando por mim mesmo, eu não tinha me aceitado. Quando eu entendi que mesmo eu sendo um pecador, um miserável, uma pessoa que não dava exemplo, e esse Jesus me aceitou daquela forma, eu falei, peraí, então eu preciso aceitar uns aos outros, independente do que esta pessoa demonstra ser. Independente se ele vai agradar-me ou não.
Eu vou aceitá-lo porque Cristo me aceitou, sem eu fazer nada, sem eu praticar nada de bondade que ele pudesse lhe chamar a atenção, que pudesse lhe dizer para ele, olha, me aceite. Ele simplesmente me aceitou. Acolhei-vos uns aos outros. Aceite uns aos outros, como também Cristo vos acolheu, como Cristo te aceitou, para a glória de Deus. Que nós possamos aprender uns aos outros. Até a próxima.